boa tarde. Né? Eu sou o professor Luiz Osmar, a nossa disciplina de Geografia. É bom mais uma vez estar aqui com vocês, então vamos continuar o nosso conteúdo. Nas últimas aulas nós trabalhamos sobre globalização e meio ambiente e a aula de hoje eu separei o tema em duas aulas, né? O nosso tema de hoje eu separei em duas aulas. Então nessa primeira aula nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem o que é que significa o aquecimento global. Então vamos lá. É muito comum hoje nós falar de degradação ambiental e a gente falar sobre aquecimento global. E muita gente se pergunta, mas o que é que isso tem a ver, né? Então ainda existe uma discussão entre alguns cientistas, né, de que uma minoria dos cientistas, uma parte, né, pequena, acredita que o aquecimento global não existe, acontece de forma natural, e uma grande parte dos cientistas, né, ou seja, a maior parte, acredita que o aquecimento global acontece por efeitos causados pelo homem, né? Então hoje nós vamos entender como é que isso acontece. Então, o que é afinal o aquecimento global? Então é uma teoria que busca apontar e explicar o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. Então, uma considerável parte dos cientistas acredita que esse aquecimento esteja relacionado à ação humana sobre a natureza. Então, foi o que eu falei. Então, uma minoria acredita que acontece de forma natural e a grande maioria acredita que esse aquecimento é relacionado às ações humanas. Então, a gente já viu nas últimas aulas qual é a relação que nós, né, dos seres humanos, tem com a globalização. Então vocês vão entender como é que isso acontece. Então o principal órgão responsável pela divulgação de dados, informações sobre aquecimento global é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Né? Mais na frente vocês vão entender também o que é que significa essas mudanças climáticas. Um órgão ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU. Segundo o IPCC, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento médio de 0,7 graus Celsius, ou seja, a menos de 1 grau Celsius, das temperaturas de todo o globo terrestre. A estimativa, segundo o mesmo órgão, é que as temperaturas continuem elevando-se ao longo do século XXI, caso ações de contenção do problema não sejam adotadas em larga escala. Então veja bem, essa preocupação de que a temperatura média do planeta ela está aumentando, ela vem aumentando, né? A gente está sentindo isso na pele, e isso com menos de 1 grau Celsius, ou seja, se a temperatura do planeta ela chegar a aumentar 1 grau Celsius, né? A gente falando assim de 1, a gente acha que é pouca coisa, né? A 1 grau não vai influenciar em nada, mas pelo contrário. A preocupação é exatamente devido a várias situações que estão ocorrendo no nosso planeta, que exatamente por causa dessa temperatura que está se elevando. Se essa temperatura aumentar uma média de 1 grau, né? Chegar a 1 grau de temperatura, por exemplo, né? Isso aí já vai acontecer muitas catástrofes exatamente por causa desse aumento da temperatura. Então vamos lá, a gente vai entender mais ou menos as consequências, né? Que consequências que estão acontecendo, que está levando a se estudar e se tentar explicar que isso é exatamente por causa do aumento da temperatura do planeta. Então nós temos o número de furacões de categoria 4 e 5, que dobrou durante os últimos 30 anos, ou seja, os furacões eles surgem, eles se formam a partir do aumento da temperatura das águas do oceano. E quando ele chega nessa categoria 4 e 5, já é
categoria onde que a força dele, a velocidade do vento, a força desse furacão destrói tudo. Derretimento das geleiras, essa é uma das partes do planeta que está sendo mais afetada e está sendo mais estudada, porque ela tem uma influência muito grande no planeta, né? Ou seja, o Polo Norte, onde tem a área mais gelada do nosso planeta. Então, começou-se a perceber o derretimento, né? A diminuição do gelo. Então, daí começou-se a entender que realmente o efeito, o planeta está se aquecendo, está esquentando além do normal. Pelo menos 279 espécies de animais já estão reagindo ao aquecimento global, mudando-se para mais perto dos polos, né? Ou seja, são espécies de animais que vivem em áreas geladas e que estão começando a sentir esse efeito, né, da temperatura aumentar, e estão fugindo, né, estão saindo dos seus habitats e estão indo para as áreas mais geladas, ou seja, estão se aproximando mais dos polos. Então, tudo isso vai quebrando toda uma cadeia, né? vai quebrando todo um ciclo de vida com a mudança dessas espécies dos seus locais de origem. Então, lembre-se que a gente está vendo, a gente tá tentando entender essas consequências, certo? Do aquecimento global. Aí você pensa assim, mas isso está acontecendo longe de nós, né? Do nosso local, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de como isso afeta a gente também. Por exemplo, algumas coisas que acontecem no Brasil, que também consequência do aquecimento global. Por exemplo, a seca que está atingindo com força o estado do Rio Grande do Sul desde novembro de 2019. Então, o Rio Grande do Sul, né, nós sabemos que é uma região do Brasil, está localizada devido à sua latitude numa área mais fria, né, tem um clima mais frio, e não é comum nessa região, devido a ter uma frequência de chuva maior, de ter áreas com seca. Então isso aí já é o quê? Um desequilíbrio, né, causado exatamente por causa do aquecimento global em áreas que geralmente costumava chover e hoje chove menos, né? O ciclo de chuva foi diminuindo ao ponto de causar secas, né? E em áreas que não era de costume chover, já está um ciclo de chuva maior. Então isso está mudando toda uma estrutura climática de cada região. As queimadas, né? Queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação a 2018. Então, de 2019 a 2020, né, esse aumento das queimadas no Brasil, não vamos confundir, gente, é importante entender uma coisa, né? As causas das queimadas não é só apenas por causa da temperatura que está aumentando, né? Nós temos várias situações que causam as queimadas, né? As pessoas que colocam fogo na vegetação para retirada da vegetação para plantar, para criar gado, né? Em áreas como na Amazônia, por exemplo, né? Que recentemente nós tivemos esse exemplo no nosso país, na Amazônia, as queimadas que passaram aí várias semanas tentando um controle e foi prejuízos incalculáveis de espécies de animais mortos, de pessoas que tiveram de sair de suas casas, de seus locais. E existem vários tipos de queimadas, mas quando se tem um aumento da temperatura muito grande, né, fica um ambiente propício para o fogo se propagar, né? Então essas queimadas elas também têm uma relação com a questão da temperatura do planeta. A ausência de variações de temperatura no Oceano Atlântico, por exemplo, e o aquecimento global
explicam as fortes chuvas que atingem a região sudeste do Brasil em fevereiro de 2020, segundo especialistas consultados pelo G1. Então, em algumas regiões do Brasil, por exemplo, como a região sudeste, né, nós vimos São Paulo, por exemplo, em inundações, né, enchentes, e isso causado também pelo um volume muito grande de chuvas. Mas outra ressalva também, né? A gente também sabe que muitas vezes essas enchentes que acontecem em grandes cidades, nas capitais do nosso país, não é só apenas porque o volume de chuva aumentou. Nós sabemos que existem outros fatores que fazem com que essa chuva, isso aconteça, né? Essas enchentes aconteçam. É a questão de jogar lixo no chão, na rua, né? O lixo entope os bueiros, os canais, onde a água vai circular. Isso faz com que a água se deposite em um lugar e vá. Pessoas que constroem, as cidades vão crescendo de forma irregular, ou seja, vão construindo casas em locais que que é de passagem de uma água, então isso vai causando esses problemas também. Então não vamos colocar só a culpa nisso, no volume de chuva, né? Mas a gente está já percebendo que em algumas regiões esse volume de chuva aumentaram e com isso está causando também esses problemas. Então, gente, essa primeira parte que eu queria explicar a vocês, espero que vocês tenham entendido, né? E até a próxima aula.